Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Na aula de número 11, objeto de conhecimento, mecanismos reprodutivos. E no detalhamento, diversidade de métodos contraceptivos, consequências da gravidez na adolescência. Então, vamos à nossa aula. Pessoal, você já viu aí o tema da nossa aula. E você sabia que a invenção do método contraceptivo, ou seja, a pílula, né, foi um método ali revolucionário? Bom, eu vou contar essa história para vocês. Aconteceu aí entre as décadas de 50 e 60, quando a Margaret Sanger, que era ali uma ativista, né, feminista, percebeu que muitas das mulheres, né, acabavam aí entrando em um período, né, em um quadro ali muitas vezes de pobreza, porque estava muito atrelada à questão de quantas gestações essas mulheres enfrentavam. Muitas vezes essas mulheres, né, não tinham como controlar essas gestações, o número de filhos que elas iriam ter. Então ela, tocada por isso, resolveu então procurar ajuda, né, para tentar desenvolver algum tipo de método que pudesse aí dar uma certa liberdade para a mulher escolher quando e como ela iria engravidar. Foi aí, né, que ela contou com a ajuda de uma amiga, que foi a Catherine McCormick, que era ali uma herdeira, né, tinha bastante dinheiro e conseguiu investir na pesquisa que foi desenvolvida pelo cientista Gregory Pincus. Esse cientista, então, né, conseguiu ali desenvolver uma fórmula com muitos estudos, sendo auxiliado, então, por essas duas mulheres, e também com a ajuda do ginecologista John Rock, ginecologista e obstetra, desenvolveram o primeiro método contraceptivo do tipo pílula, ou seja, a pílula anticoncepcional, que é esse que você está vendo aí, chamado Enovid. Então, a partir da década de 60, né, esse primeiro tipo de anticoncepcional foi criado, né, e deu aí a algumas mulheres uma certa autonomia, né, nesse controle de natalidade, né. Claro que o contexto na época era diferente, né, essas mulheres ainda lutavam ali por um espaço na sociedade, lutavam ainda, né, pelo direito ao voto, então era um contexto totalmente diferente do que a gente encontra hoje, né, e realmente foi algo revolucionário. Mas a gente vai aprender ao longo da nossa aula que existem outros métodos que também, né, vão fazer esse mesmo papel de contracepção. E é o que a gente vai conhecer a partir de agora. Então, observe aí que nós temos uma diversidade de métodos contraceptivos. E esses métodos contraceptivos também são chamados de anticoncepcionais. São métodos ou técnicas que podem ajudar a evitar a gravidez. Além disso, alguns deles previnem contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, o nome, né, método contraceptivo, anticoncepcional, está relacionado ao ato de evitar uma gravidez indesejada, né? A gente sabe que pode acontecer ali uma gestação, mas esse tempo, ou seja, quando e como essa mulher vai planejar, né, já é possível de acontecer a partir desses métodos contraceptivos. E existem aí diferentes tipos de contraceptivos. E o uso, né, ele vai aí depender do tipo, ou seja, das características de cada pessoa. Vamos conhecer os principais tipos, né? Então, observe aí que existem essa diversidade, né? Você observa aí na imagem, olha, que nós temos o DIU, a camisinha, tem as pílulas anticoncepcionais, né? Uma diversidade mesmo que a gente vai conhecer, então, com mais detalhes, né? O primeiro que a gente vai conhecer é do tipo hormonal, ou seja, os hormonais, que são aí as famosas pílulas, né? Os contraceptivos hormonais contêm hormônios sintéticos, similares àqueles produzidos naturalmente pelo corpo feminino, como o estrógeno e a progesterona. Geralmente, esses métodos atuam impedindo a liberação do ovócito. Então, essa cartelinha aí, né, bem famosa, bem conhecida pelas mulheres,
traz essas pílulas que contêm dentro delas aqueles hormônios que vão ajudar, né, a dominar aí esse controle, a ter esse controle, né, da natalidade. Por quê? Eles vão impedir que a mulher libere esse ovócito para ele não ser fecundado e, consequentemente, né, ela não vai engravidar. E aí é claro que isso, né, deve ser usado, né, com recomendação médica. Você precisa consultar o médico para tentar, né, descobrir qual seria o melhor método para você, né, qual seria o melhor medicamento que se adequa à sua realidade, né, e uma vez que é escolhido em conjunto com o médico, a mulher vai precisar tomar diariamente, né, não pode falhar, de preferência no mesmo horário, né, para evitar aí que ele falhe. Existem opções como as pílulas, né, como a gente acabou de ver, e outras como os anticoncepcionais hormonais injetáveis, adesivos e até implantes subcutâneos. Então, hoje em dia já existe também essas opções, né? Tem mulheres que fazem um implante, né, subcutâneo, ou seja, sob a pele, e existe até a forma, né, de adesivo. Tem aqueles ainda que são injetáveis. Então, como eu falei, né, vai depender muito da realidade de cada mulher, que ela vai conversar ali com o seu médico para tentar chegar, né, em um que ela possa utilizar. Esse método, se utilizado corretamente, ele tem entre 95% a 99% de eficácia. No entanto, esse método não previne contra ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis. Então, vale lembrar, né, que esses métodos, no caso aí a pílula, o anticoncepcional por adesivo, implante e injetáveis, eles vão apenas prevenir contra uma gravidez indesejada, mas eles não vão prevenir contra doenças. As pílulas, elas geralmente vêm em cartelas com 21 comprimidos, os quais devem ser ingeridos um por dia, de preferência no mesmo horário, e após 21 dias, suspende-se a ingestão por 7 dias. É o período em que deve ocorrer a menstruação. Após os 7 dias, deve-se retomar o uso de uma nova cartela. Então, geralmente essas cartelas, né, funcionam dessa forma. A mulher toma aí por 21 dias. Quando acaba essa cartela, ela vai passar 7 dias ali menstruando, porque aquele óvulo não foi fecundado, então ele dá origem à menstruação. E aí, depois que a menstruação encerra, ela volta a tomar, né, volta a fazer o uso de uma nova cartela. Mas a gente sabe, né, já falamos que não existe só esses métodos contraceptivos hormonais, existem outras formas também de prevenir uma gravidez indesejada. Então vamos observar aí o próximo, que é o dispositivo intrauterino, também conhecido como DIU. O DIU é uma pequena estrutura, geralmente de cobre ou plástico, introduzido no interior do útero por um médico ginecologista. Essa estrutura que você está observando aí, muito pequenininha, né? Tem um formato de T, e só quem pode manipular é o médico, né? Então você precisa procurar aí o seu ginecologista para fazer, né, essa implantação, tá? E aí, como é que ele vai funcionar? Ele vai liberar hormônios ou substâncias químicas que vão alterar a mobilidade dos espermatozoides ou provocam mudanças no endométrio, que é a camada interna do útero. Por haver vários tipos de DIU, o médico é que deve indicar o mais adequado para cada pessoa. Então, isso aí também é muito particular, né? Bom, e a gente acabou de ver, então, esse método, né, o conhecido aí como DIU. A gente vai ver mais um outro dispositivo, que é também conhecido como dispositivo de barreira, do tipo diafragma. O diafragma é uma estrutura de borracha ou silicone com o formato de uma semiesfera. Ele é introduzido pela vagina até a entrada do útero, atuando como uma barreira que impede a chegada do sêmen ao útero e, consequentemente, a fecundação do ovócito. Isso que você tá vendo aí, está visualizando na imagem, é o diafragma. E o diafragma, inclusive, ele é mais antigo que a pílula anticoncepcional, né? E ele deve ser colocado no colo do útero antes do ato sexual e retirado de 6 a 8 horas após o ato. Como ele não impede o contato com os fluidos corporais, o diafragma também não protege contra ISTs. Então, é necessário a gente sempre lembrar, né?
Então, esse método ele pode ser utilizado para prevenir uma gravidez indesejada, mas não protege contra as chamadas ISTs. E o próximo que nós veremos é o dispositivo aí também de barreira, conhecido como preservativo ou camisinha, né? São estruturas de látex que atuam como uma barreira, impedindo que o sêmen e outros fluidos corporais entrem em contato com a vagina. Como os espermatozoides não são liberados no interior do sistema genital feminino, a fecundação não ocorre. Então, você está vendo aí na imagem 2 tipos de preservativos. O masculino, que é esse colorido, e o feminino, que é esse esbranquiçado. Sempre lembrando, gente, que são opções, né? A mulher também não depende exclusivamente, né, de o homem utilizar o preservativo, ela pode utilizar o preservativo feminino e o homem pode usar aí o masculino. Mas o que a gente deve lembrar é que não se pode usar os dois ao mesmo tempo, tá? Porque eles são feitos aí de látex, né? Um material emborrachado, e durante essa fricção poderia romper essa borracha, o que não é adequado, né? Não ia funcionar. Então, além de prevenir a gravidez, os preservativos são os únicos métodos contraceptivos que também protegem contra as ISTs, tá? Isso porque impede o contato direto com os órgãos genitais, barrando consequentemente a troca de fluidos corporais entre os parceiros. Então, até antes do preservativo, a gente estava vendo apenas métodos contraceptivos. Agora a gente está vendo aí um método contraceptivo que, além de prevenir contra uma gravidez indesejada, também vai proteger contra ISTs, tá? Então, no caso aí, a camisinha. E esses preservativos, gente, eles têm um alto índice, aliás, eles têm um índice de falha que varia entre 3% a 21%, que geralmente é ocasionado por erros durante a colocação ou a retirada da camisinha, né? Então, é importante a pessoa também saber como utilizar, né? Para utilizar corretamente e assim, né, ela conseguir, então, manipular da forma correta sem rompê-la, né? Bom, a gente vai avançar aí para falar ainda sobre outros métodos, tá? Esses outros métodos, né, eles são aí chamados de cirúrgicos. Então, a gente tem aí como esses métodos a vasectomia e a laqueadura. Então, a vasectomia e a laqueadura são métodos contraceptivos cirúrgicos, tá? Feitos em indivíduos do sexo masculino e feminino, respectivamente. Então, como é que funciona, né? A gente vai observar aí na nossa imagem. Então, observe aí, olha, no caso da vasectomia, né, ela vai ser realizada nos homens. E o que a gente está vendo aí, no caso, né, são os testículos com os seus canais, né, os ductos, por exemplo, ducto deferente, epidídimo e os testículos, tá? Então, como é que funciona? Esses canais que você está observando em azul é que vão transportar o espermatozoide que está no testículo para o pênis, né, no momento da ejaculação. E o que acontece, né? Para ocorrer a vasectomia é necessário fazer uma cirurgia, tá? E essa cirurgia ela vai se dar na forma de um corte, né? Que vai ali cortar esses canais, esses ductos deferentes, e eles podem aí ser amarrados, cauterizados ou fechados com grampo, e esse procedimento vai impedir então que os espermatozoides que são produzidos lá no testículo cheguem até a uretra, né? Então, como é que vai funcionar? O médico vai realizar esse corte, certo? E vai impedir então essa passagem. Lembrando, gente, isso não vai mexer em nenhuma funcionalidade sexual dos homens, né? Eles não vão deixar de praticar o ato sexual, eles apenas deixarão de ser férteis aí nesse sentido, né? Eles não vão mais encaminhar esses espermatozoides que não vão mais sair do corpo dele, consequentemente, né, ele vai perder a capacidade de fecundação ali no caso, tá? Então, isso aí que a gente viu é a vasectomia. Então, a gente vai ver também o outro método cirúrgico, mas que dessa vez é realizado nas mulheres. Então, observe aí que no caso da laqueadura, vai ser uma cirurgia realizada nas
tubas uterinas das mulheres, né? Então, essa cirurgia chamada de laqueadura também é chamada de ligação tubária, né? E as tubas uterinas, elas podem ser cortadas, amarradas ou cauterizadas, né? Ou apenas fechadas com grampos. E aí, o que vai acontecer? Esse procedimento, ele vai impedir o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então, observe aí, olha, que se ele for bandado, ou seja, amarrado, né, o médico vai realizar, então, apenas ali um nozinho, né, lá na tuba uterina, porque é aí nesse lugar que chega o óvulo, que está sendo liberado pelos ovários, e aí, se o espermatozoide entrar nas tubas uterinas, ele vai ter acesso ao óvulo, assim acontece a fecundação e a gestação. Se esse caminho é interrompido, então a fecundação não ocorre, né? Ele também pode ser amarrado e cortado, né? Então, nesse caso, além de amarrar, ele também vai ser cortado. Pode ser simplesmente suturado, né? Então, também é através de um método cirúrgico. Ou cauterizado, tá? Quando o médico usa um instrumento ali para realmente queimar essa área e impedir essa passagem do ovócito pelas tubas uterinas, né? Mas, gente, essas duas cirurgias, né, para os homens, no caso da vasectomia, é uma cirurgia muito simples, muito tranquila. Geralmente, eles são liberados no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia, tá? Já para as mulheres, é uma cirurgia um pouco mais complexa, né? Geralmente, ela escolhe fazer isso quando ela tem ali um filho e já quer encerrar, né? Não quer mais ter outros filhos e aproveita-se, então, esse parto para fazer essa cirurgia. Mas, claro que ela pode realizar também em outro momento, né? E esses métodos, gente, eles são métodos ali cirúrgicos, ou seja, são utilizados quando a pessoa tem certeza que ela não quer mais uma nova gravidez. Então, de maneira geral, esses métodos, eles são considerados irreversíveis, tá? Incapacitando a reprodução no ato sexual. Portanto, geralmente são indicados apenas a pessoas com pelo menos um filho, 2 filhos, né? E que sejam aí maiores de 25 anos de idade, certo? Então, realmente só é para quem tem certeza que não quer mais gestar, né? Que não quer ter uma nova gravidez. E aí é geralmente buscado por pessoas que já têm filhos ou passaram aí dos 25 anos de idade. A gente vai ver outros métodos, né, que também são considerados métodos comportamentais. Então, observe aí. Os métodos comportamentais, né, podem ser do tipo coito interrompido e tabelinha, né? No caso aí, o coito interrompido consiste em retirar o pênis da vagina pouco antes da ejaculação. Já a tabelinha consiste em evitar manter relações sexuais durante o período considerado fértil, né? Gente, ambos os métodos, eles são aí comportamentais, tá? E ineficientes em contracepção, na prevenção também de ISTs. Por que que eles são ineficientes, né? Primeiro, no caso do coito interrompido, né? Durante o ato sexual, o homem pode liberar espermatozoides mesmo antes da ejaculação. Então, se a mulher tiver um período fértil, ela pode engravidar. E no caso da tabelinha, se baseia ali justamente no dia em que ela pode estar fértil, né? Muito também utilizado, baseado com relação ali à última menstruação. Então, ela vai contar os dias em que ela passou menstruada, calcular o dia provavelmente que ela estaria fértil, e aí ela decide se quer ou não engravidar. Acontece que esse método também é falho, porque o organismo ele pode oscilar, né? Os hormônios podem oscilar e com isso a gente não vai ter uma precisão ali desse método, né? Por isso seria mais importante ou mais interessante para aquela pessoa que quer evitar uma gestação não utilizar esses métodos porque eles são ineficazes, né? A gente viu que existem outras alternativas, existe aí uma diversidade de métodos contraceptivos, a pessoa só precisa ir ao médico e estudar juntamente com ele, né, qual seria o método mais adequado para si, de acordo com a sua realidade. Então, vale lembrar, né, que existem aí uma diversidade desses métodos. Bom, a gente viu então, né, que eles previnem uma gravidez indesejada, alguns deles podem prevenir contra ISTs, como no caso do preservativo, e tudo isso está associado, gente, ao período, né, de
fertilidade ali no caso da mulher, né? Porque é ela que vai abrigar o bebê no seu útero, é no corpo da mulher que vai ocorrer a gestação. Então ela precisa também se conhecer, ela precisa também entender como é que funciona o ciclo, né, menstrual, no caso aí do seu organismo, tá? Isso ajuda, claro, também a se preparar. E o que a gente vai ver agora? Vamos ver como funciona, então, esse período fértil. Observe aí que a ovulação, ela é um fenômeno que dura apenas 24 horas e que consiste na expulsão do ovócito pelo ovário. O 14º dia de um ciclo menstrual normal, né, de 28 dias, é o de maior fertilidade da mulher. Então, a gente está vendo aí, olha, que o fenômeno da ovulação, ele dura 24 horas, né? Certo? Então, é um tempo ali relativamente curto. Porém, a gente precisa se atentar que esse período ele pode se estender, tá, gente? Então, primeiro vamos começar ali com o dia, né, ou o primeiro dia do ciclo menstrual dessa mulher. Então, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação, certo? Essa menstruação ela vai variar de uma mulher para outra, né? Pode durar aí, em média até 7 dias. Aqui no caso a gente está vendo que a menstruação aqui se encerrou no 6º dia. A partir daí o organismo começa a se regenerar, né? Dentro do útero feminino a gente tem aí o endométrio, que é um tecido que vai ser preparado, né, para receber então esse embrião caso ocorra uma fertilização, né, caso ocorra uma gravidez. E aí essa fase proliferativa, né, que vai aqui do 7º dia em média até o 12º dia, é quando esse organismo está se regenerando e é também quando os hormônios estão ali preparando aquele óvulo que vai ser liberado, tá? Então, por volta ali do 14º dia, seria o período, então, da ovulação, né? O período em que o óvulo, né, ou o ovócito vai ser liberado. Agora acontece o seguinte, gente, se essa mulher, ela mantiver uma relação sexual aqui no 13º dia, ou até mesmo no 12º, ou se foi após a ovulação ali 15º até o 16º, é uma janela ali de tempo em que ela também pode engravidar. Por quê? Afinal de contas, o espermatozoide pode, né, permanecer vivo dentro do corpo feminino por até 72 horas. E se esse óvulo estiver ali disponível, essa mulher pode engravidar, tá? Por isso que aquele método lá da tabelinha, ele pode ser falho, né? A mulher vai confiar que realmente ali no dia da ovulação, né, é que vai ser o dia de engravidar e ela exclui os outros dias e isso, né, é um método falho, certo? Após, então, o período da ovulação, se não ocorreu, né, a fecundação, se não ocorreu ali uma gravidez, esse óvulo ele vai sofrer uma degeneração, certo? E aí ocorre novamente uma menstruação, tá? Então, esse ciclo, ele tem em média aí 28 dias, mas isso não quer dizer que possa ser de mais dias, né? 30 dias ou possa ser menos. Isso é apenas uma média, uma estimativa, que vai também variar de uma mulher para outra, né? Por isso é necessário estar atento aí ao seu próprio corpo, né? Olhar os sinais, né? Então, realmente se conhecer, conhecer ali como é que funciona o seu organismo. Mas se caso, né, essa mulher vier engravidar, né, existe, né, aí um período que seria o melhor, né, quando ela já está ali madura, né, psicologicamente, que ela pode realmente ali se preocupar, né, em criar o seu filho, então se dedicar mesmo à maternidade. Mas existe um período que a gente sabe que se essa mulher engravida, pode, né, vir ali acarretar alguns problemas para ela, né? E esse período aí que não seria o correto é o período da adolescência, né? Quando essa mulher ainda está em desenvolvimento, está ainda no seu período de estudos. Então, não seria ali uma fase ideal, né? E é por isso que a gente vai falar, então, da gravidez na adolescência.
A gravidez na adolescência é um grave problema de saúde pública, inclusive, que traz uma série de impactos físicos, psicológicos e sociais para a vida de meninas e bebês, né? Não é por causa da idade somente, né, gente, mas sim por uma questão até mesmo física, né? O organismo dessa moça, dessa menina ainda não está completamente formado, né? Isso pode trazer uma série de riscos para a vida e para a saúde dessa mãe. E aí, quais seriam esses riscos, né? A gente observa aí, olha, que para gestantes, esses impactos vão desde o desenvolvimento de problemas de saúde física e mental, até a dificuldade de retomar os estudos e conseguir ingressar no mercado de trabalho, ou seja, aquela moça que estava se preparando para o mercado de trabalho, para fazer o vestibular, agora ela vai ter que interromper os estudos, né, pelo menos por um tempo. A saúde física dela pode ser afetada e até mesmo a mental, né, porque ela vai estar enfrentando ali vários conflitos da adolescência e ainda mais, né, uma gravidez inesperada. Quais seriam as consequências dessa gravidez na adolescência? O maior risco de mortalidade materna, infelizmente, né, é necessário dizer que essas mães tão jovens podem sim ter um maior risco, maior probabilidade de parto prematuro, má formação ou malformações e síndrome de Down. Aí a gente está falando da criança, do bebê, né, que muitas vezes pode nascer prematuramente, pode ter malformações, pode até mesmo ter uma chance maior de desenvolver a síndrome de Down. Isso tudo, né, são consequências ali para a mãe e para o bebê, né? E socialmente falando, né, geralmente essas mães, elas vão abandonar a escola, porque afinal de contas elas vão se dedicar ali a uma tarefa que requer muitos cuidados, né? Então é por isso que muitas vezes ocorre abandono escolar, e ele vai estar presente ali em mais de 70% das adolescentes, né? Então, é algo ali que interrompe mesmo os planos dessa moça, né? E, infelizmente, também é necessário dizer que 20% delas são deixadas pelo parceiro após o parto, ou até mesmo antes, né? Porque, geralmente, né, a gravidez ela é fruto de uma relação entre dois jovens, e esse outro jovem envolvido, muitas vezes também não está preparado psicologicamente para assumir uma família, né? Para assumir a responsabilidade paterna. Não que ele tenha que se excluir disso, muito pelo contrário, né? Ele deveria ali apoiar a mãe, né, apoiar o bebê que vai nascer, mas é uma estatística, né, real, que mostra pra gente que muitas das vezes essa mãe, ela fica sozinha, né, ela não vai ser acompanhada ali por esse genitor também, né. Então a gente acabou aí de ver, né, quais são os métodos contraceptivos, né, a diversidade deles. Vimos aí a gravidez na adolescência e as suas consequências. Eu espero que você tenha compreendido tudo que falamos aí na nossa aula e até a próxima.